Boa noite. Hoje trataremos do princípio da interpretação econômica no direito tributário brasileiro. Toda pessoa física ou jurídica atua no mundo material, no mundo jurídico, utilizando-se de fórmulas jurídicas, ou seja, contratos nominados, inominados e atípicos, ou seja, ele se utiliza dos institutos contratuais estipulados no direito privado, no direito civil, para atuar no mundo econômico, no mundo das suas atividades comerciais, atividades industriais ou, em suma, empresariais. A essa conduta, então, é que o legislador atribui valor a essas condutas e, uma vez incidindo essas condutas sobre um fato gerador, ou seja, uma hipótese de incidência, segundo Geraldo Ataliba, tá? Essa incidência, essa consumação, essa subsunção tributária gera uma obrigação tributária principal a ser apurada através de uma atividade administrativa plenamente vinculada, denominada lançamento tributário. Então, todos nós, no mundo material, agimos através de fórmulas jurídicas, tá? Fórmulas jurídicas, tá? Estas determinadas ou não proibidas pela lei civil, tá? Consoante já observamos, o direito tributário não pode afastar a natureza jurídica dos institutos de natureza privada, de natureza civil. Em determinados casos, pode afastar não os seus efeitos civis, mas seus efeitos tributários, para fins de tributação. Tá? Há uma teoria sobre a questão do abuso das formas jurídicas. Tá? Bom, todo contribuinte age no mundo material de acordo com a lei, ou na modalidade em que a lei não proíbe. Ou seja, ao contribuinte cabe fazer tudo aquilo que a lei determina ou não proíbe. Tá? Então, assim, a amplitude, tá? A amplitude da atividade do contribuinte é muito maior do que a amplitude da atividade do Estado, que deve lançar o tributo através de o quê? De uma atividade administrativa plenamente vinculada. Tá? E também há o princípio de que não há tributo sem lei, certo? O princípio da legalidade, tá? E tem também o princípio da estrita legalidade. Não há tributo sem especificamente uma norma específica que declara o seu conteúdo normativo, tá? As suas circunstâncias, como, por exemplo, já denominado doutrinariamente como a endonorma, é o núcleo da norma, e a perinorma é o que? São os elementos agregados, os elementos acessórios da norma tributária. Tá? Então, o princípio da interpretação é uma das formas de interpretação, tá? É muito utilizada, de origem alemã, tá? Que tem por objetivo o quê? Bom, o legislador ele escolhe as formas jurídicas, tá? Como o contribuinte age, as formas contratuais do contribuinte ou situações jurídicas que, uma vez consumadas no mundo material, tá? Geram uma obrigação tributária, tá? Principal. Então, esta é a nossa natureza tributária, ou seja, tributa-se o fato imponível, tributa-se a hipótese de incidência, ou tributa-se o fato gerador em abstrato. Tá? Esses fatos todos no mundo material, uma vez consumados, tá, ou existentes, tá, daí decorre o quê? Uma subsunção tributária, tá? Ou seja, é uma concatenação entre o fato e a norma, gerando assim o quê? Uma obrigação tributária, tá? Uma obrigação tributária.
Bom, a interpretação econômica não parte do princípio da tributação das formas jurídicas. Parte do princípio da consequência dos atos jurídicos, da consequência econômica dos atos jurídicos. Então aí não há, para a interpretação econômica do direito tributário, são totalmente irrelevantes as formas jurídicas adotadas pelo contribuinte. Porque o que será tributado, evidentemente, será o quê? Será o benefício econômico, a vantagem econômica, tá? que o contribuinte obtém. Tá? Há teorias favoráveis ao princípio da interpretação econômica e outras desfavoráveis. Tá? As teorias contrárias dizem, por exemplo, que a interpretação econômica fere o princípio da legalidade. Claro, por quê? Porque o legislador não tributa os fatos geradores. Ele tributa as consequências econômicas, tá? As consequências econômicas que são atribuídas ao contribuinte ou responsáveis legais, tá? Princípio da segurança jurídica. Bom, se não se tributa o fato gerador, em tributando-se, tá, a vantagem econômica, isso gera inequivocamente uma falta de segurança, ou seja, uma insegurança jurídica, pois o contribuinte nunca saberá em qual fato praticado ensejará a criação da obrigação tributária, tá? Também separação de poderes, ou seja, aos poderes cabe o quê? Cabe ao legislativo, tá, criar a lei, tá, através de atos normativos positivados. Tá? Ao executivo cabe a cobrança das leis, através do lançamento tributário. E ao judiciário, por sua vez, cabe resolver os litígios decorrentes dessa obrigação, dessa relação tributária entre o Estado e o contribuinte. Tá? Os argumentos favoráveis, tá, são o quê? O princípio da solidariedade social. Tá? Solidariedade social. Bom, o Estado democrático de direito, tá, em um sistema capitalista, onde deve prevalecer o princípio da legalidade, tá, eu não vislumbro realmente a possibilidade de se aplicar ao caso, tá, o princípio da solidariedade social. Entende? Por quê? Porque o tributo é uma obrigação ex lege, é uma obrigação que decorre da lei, tá? E nada havendo a questão da solidariedade social, tá? Que é outra questão, é outra atividade estatal, tá? São outros atributos que evidentemente não decorrem da tributação especificamente, tá? Fere a questão também, outro argumento é o princípio da capacidade contributiva, tá? Bom, o tributo deve observar o quê? Constitucionalmente, o princípio da capacidade contributiva, ou seja, deve-se observar quando da tributação a capacidade de pagamento do contribuinte, tá? Capacidade de pagamento do contribuinte. Isso também, evidentemente, deve ser observado uma norma legal, tá? Em face do princípio da legalidade, tá? E não se podendo dar a esse princípio uma interpretação extensiva ou analógica, tá? A capacidade contributiva, portanto, é manter o contribuinte com capacidade de contribuir tributariamente para o Estado, tá? E o princípio da isonomia é o princípio da igualdade, que também eu não vejo nenhuma razoabilidade na aplicação de tal princípio, considerando de que não se trata de princípio de isonomia tributária, se trata de princípio da legalidade tributária, tá? Portanto, não há tributo sem lei, e também não há tributo sem lei anterior que o defina, tá certo? Então, desses todos os elementos que se pode obter, o que vige realmente são a interpretação restritiva do fato gerador do tributo, restritiva, estrito tributo, estrita base legal, tá? Então não pode haver aí uma interpretação
considerando que se trata de tributos, uma consideração extensiva ou análoga, ou analógica, ok? A interpretação, portanto, deve ser restrita, tá? Então, não vislumbro, evidentemente, no direito tributário brasileiro, tá? E também em um Estado democrático de direito, tá? A utilização da norma da interpretação econômica tributária, tá? Porque isso gera evidentemente uma incerteza jurídica, tá? Muitas por vezes ferindo o princípio da legalidade, porque extrapola os limites da lei, tá certo? Então, em suma, o princípio da interpretação econômica, tá? É extremamente inseguro, extremamente incerto, extremamente ilegal e extremamente subjetivo, tá? Ferindo aquele princípio da cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada, certo? Então tá, pessoal, muito obrigado pela atenção e muito boa noite.